Senhor, meu Deus, amado Pai, eu me coloco na Tua presença nessa noite, Pai. E aqui está o Teu servo, Senhor, e eu creio que o Senhor já colocou uma palavra em seu coração. A minha oração é, Senhor, que o Senhor venha usar ele com graça e com ousadia do Teu Espírito Santo mais uma vez, Pai. Fala conosco, Senhor, não queremos ouvir, mas o que o Senhor tem para tratar aos nossos corações. E usa ele em Tuas mãos, meu Deus querido. É o meu pedido, é minha oração em nome de Jesus. Amém e amém. Eu cumprimento a igreja, os jovens com a paz do Senhor, amém? Amém? Vou pedir aos irmãos, aproveitando que já estão em pé, por favor, abram comigo a sua Bíblia, no primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9. Agradeço a irmã Vanice pelo convite, é motivo de grande alegria e temor estar aqui. Como eu já havia falado para o irmão Carlos, quando eu preguei lá no retiro, tamanha é a responsabilidade de trazer a palavra na juventude. Amém? Primeiro livro das Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9. E foi Jabes mais ilustre do que seus irmãos. E sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Versículo de número 10. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo, ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia minhas terras, seja a tua mão comigo, e faze que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu tudo o que lhe tinha pedido. Amém? Os irmãos podem tomar o assento. Irmãos, quem aqui já ouviu falar da história de Jabes? Levanta a mão, por gentileza. 3, 4, 5, 6. Jabes é citado, como nós lemos no livro de 1 Crônicas. Um livro que retrata a genealogia. Para quem é familiarizado com esse livro, os famosos livros de genealogia são um gerou ao outro, que gerou ao próximo, que gerou ao próximo e assim sucessivamente. Se você for olhar onde está o contexto aqui, onde Jabes se encontra, você vai ver que no versículo 8, antes do versículo 9 que nós lemos, e o versículo 11, que vem depois do 10, que nós lemos também, você vê que não existe contexto de um versículo para o outro. Ou seja, Jabes aparece única e exclusivamente nessa parte do livro de Crônicas. Portanto, aqui nós temos a história deste homem, Jabes, que é citado unicamente nesse livro. E no versículo 9, nós temos a afirmação de sua mãe quando lhe deu à luz, dizendo, porquanto com dores dei à luz. E se você for olhar na tradução, o nome Jabes vai significar aquele que causa dor, aquele que causa sofrimento, ou a própria dor e sofrimento. Portanto, a história de Jabes ela já não começa muito bem por esse motivo. Porque naquela época, os nomes das crianças que eram concebidas eram dados de acordo com fatos acontecidos no dia ou antes delas nascerem. Então, cada nome tinha significado. Você não era chamado pelo seu nome, mas sim pelo significado dele. Um exemplo, em 1 Samuel, capítulo 4, versículo 21, retrata a história dos filhos de Eli, quando a Arca da Aliança é tirada de Israel, e a nora de Eli, muito desesperada pela Arca ter saído de Israel, em desespero, por muitas dores, concebe o seu filho prematuramente e o dá o nome de Icabô, que significa, foi-se a glória de Deus. Esse é um exemplo. Então, os acontecimentos são aquilo que dá origem aos nomes. Sendo assim, a história de Jabes é muito curta. Como eu já disse, ele só é citado nesses 2 únicos versículos, o que não nos permite ter muitas informações sobre ele. Portanto, quaisquer outras informações, além dos versículos 9 e 10 do livro de 1 Crônicas, é pura conjectura dos estudiosos. Mas é possível perceber que a história de Jabes, durante a sua juventude até o seu período adulto, ele continua aparentemente na mesma situação. Como eu acabei de dizer, e eu vou continuar relembrando, os nomes naquela época eram dados devido a fatos acontecidos, ou seja, Jabes era aquele que causava dor ou sofrimento.
E então no versículo 10, nós temos uma dita reviravolta, aonde Jabes ora a Deus. E Jabes não é muito conhecido, como eu pude ver aqui, porque aparentemente, não é um homem que nos chama a atenção por não ter feito nada de extraordinário. Mas você vai perceber aqui no versículo 10, que nós lemos, na última parte, e Deus lhe concedeu tudo o que lhe tinha pedido. Para mim, irmão Carlos, não existe nada mais extraordinário do que você usar a sua fé para pedir algo a Deus e Ele conceder exatamente da maneira que você pediu. Então, sim, é extraordinário isso. E Jabes, como eu falei e vou continuar repetindo, não veio de uma boa situação, porque os nomes, a identidade era uma coisa que era muito importante naquela época. Então, Jabes, se encontrando nessa situação, ele fez a sua oração e ele a dividiu em 4 pedidos. Jabes invocou o Deus de Israel dizendo: ó Deus, abençoa-me muitíssimo. Esse é o primeiro pilar da oração de Jabes. O que nós temos aqui? Jabes, ele não é o único que, digamos assim, poderia ter o seu nome trocado, como nós já vimos na Bíblia, Abraão, que era Abrão, Sara, que foi trocada, era Sarai, e Jacó, que virou Israel. Mas por algum motivo, Jabes, se ele realmente se importasse com o nome, com o significado da identidade dele, não seria completamente compreensível que ele chegasse em Deus e dissesse: Deus, muda o meu nome? Como Jacó fez. Jacó primeiramente teve a sua identidade mudada e depois ele não deixou que o anjo se apartasse dele antes de levar a bênção. Jabes, por outro lado, no versículo 10, vai pedir primeiramente que Deus o abençoe muitíssimo. Porque a identidade, no caso o nome, é uma coisa aparente, uma coisa, não vamos dizer fútil, mas é uma coisa de fora. E Jabes, ele não queria ter a sua identidade, a sua parte de fora mudada, mas ele queria que o seu caráter, através de Jesus, fosse transformado. Mesmo que o nome dele continue sendo Jabes, aquele que causa sofrimento ou aquele que sofre. Mas o que eu quero dizer aqui, com identidade, a sua identidade não é só o seu nome, aquilo que está lá no seu registro, mas a sua identidade é aquilo que você é. É aquilo que acontece dentro da sua casa, quando você está lá, quando você não está lá, é o que acontece ao redor de você, isso é a sua identidade, os seus sentimentos. Então, se as coisas que estão ao seu redor, a sua casa, a sua família, que são a sua identidade, elas estiverem fazendo com que você sofra, ou estiverem em período de sofrimento, você não deve se acostumar com esse sofrimento, porque embora a sua identidade seja o sofrimento, você deve chegar a Deus, você deve se ajoelhar e você deve pedir: Deus, abençoa-me muitíssimo, porque mesmo sendo Jabes, eu tenho orgulho de ser abençoado por Deus. Aqui no segundo pedido de Jabes, Deus vai pedir que amplie as terras, e aí nós já vamos entrar no terceiro, que ele pede que a mão de Deus seja sempre com ele. Nesse caso, o que seria ampliar as terras? Quando nós paramos para olhar, por exemplo, a história de Abraão, vamos ver que Deus pede que Abraão saia do lugar onde ele está, para que no lugar onde Deus irá mostrar, ele seja abençoado. No caso, eu acho a oração de Jabes muito inteligente, porque ele não pediu que Deus me abençoasse em tal lugar, mas ele pediu a bênção do Senhor muitíssimo. E é assim que nós devemos pedir, porque aí nós nunca fomos e não seremos dependentes do lugar para sermos abençoados. Mas nós deveremos pedir a bênção de Deus para que, independente do lugar onde nós estejamos, nós possamos ser grandemente abençoados. E que Deus possa estar conosco. E quando ele pede que Deus amplie as suas terras ou alargue os meus horizontes, depende da tradução, ele não está pedindo literalmente: Senhor, que o meu território possa ser maior. Mas nesse sentido, o que a gente pode entender é que Jabes está pedindo a Deus uma oportunidade de se destacar dentre os demais, para que ele pudesse fazer a obra, já que ele estava sendo abençoado. Porque, concordem comigo, se Deus concedeu tudo aquilo que Jabes pediu, é óbvio que Jabes é um escolhido do Senhor. Até porque a palavra do Senhor diz: eu te escolhi dentre os mais excelentes. Então você acha que só por causa do sofrimento que você está passando dentro da sua casa, você acha que só por causa do sofrimento que alguém está te causando, ou que alguma coisa, que alguma dependência está te causando, você acha que Deus não vai te abençoar por causa disso? Basta você não batalhar as suas batalhas
você e o seu inimigo, mas o que você precisa fazer é dobrar os seus joelhos e pedir a bênção do Senhor, e que Ele possa estar sempre contigo. Então Jabes pede que Deus alargue os seus horizontes, ou alargue as suas terras, para que Deus o tire do lugar onde ele está, um lugar onde ele não tem reconhecimento, um lugar onde muitas vezes ele pode ter sido hostilizado pelos demais, porque como eu já falei, o nome importava sim e muito, porque tinha significado. Então, os irmãos me permitam conjecturar que com certeza ele não era visto como um membro da sociedade de um jeito natural. As pessoas com certeza deveriam ter olhares estranhos para ele, deveriam tratá-lo com hostilidade por esse motivo. Então o que Jabes pede quando ele pede que o Senhor alargue as suas terras, ele diz: Senhor, me tira do lugar onde eu estou e me coloca no lugar onde eu possa te servir da melhor maneira possível, porque eu sou abençoado. E aí, em seguida, Jabes vai estar pedindo que a mão do Senhor seja sempre com ele. Luiz Carlos, naquela época, quando um pai precisava repartir a herança entre os seus filhos, ele chamava todos e colocava sua mão direita sobre a cabeça deles, porque a mão esquerda era a mão do juízo, da correção, e a mão direita era a mão da bênção. E então esse pai colocava os seus filhos diante dele e colocava sua mão direita sobre eles e os abençoava antes de repartir a herança. Então, o que Jabes ele quer fazendo essa oração e pedindo a Deus que sua mão seja sempre com ele? Senhor, eu quero ser tratado como filho. Eu quero que a sua mão esteja sobre mim em todo o tempo, que a mão da bênção esteja sobre a minha cabeça. E muitas das vezes, quando Deus amplia os teus horizontes, em que tu se destaca dos demais, muitas pessoas enviadas pelo inimigo, elas querem te empurrar para baixo. Elas querem te colocar onde você estava, que era um lugar de sofrimento. Mas eles esquecem que antes de te empurrar para baixo, a mão do Senhor está sobre a tua cabeça. Salmos 3:3 vai dizer assim: Mas tu, Senhor, és o escudo que me proteges e me faz andar de cabeça erguida. Então, quando ele pede que o Senhor alargue os horizontes e que a mão do Senhor esteja sempre sobre ele, ele quer ser tratado como filho, como aquele filho que está prestes a receber a bênção do Senhor. E antes que alguém possa fazer alguma coisa, no último pedido da oração de Jabes, ele pede: e faze que do mal não seja eu afligido. Todos conhecem a história de Jó. Jó era um homem que tinha muitas riquezas, que tinha grandes coisas, que tinha muitas terras, muitos filhos. E no próprio livro de Jó, capítulo 1, versículo 12, Deus vai permitir com que o inimigo coloque a mão sobre a vida de Jó, sobre as suas riquezas, sobre os seus filhos, sobre tudo pelo que ele tinha. Porém, Jabes, diferentemente, orou na última parte do versículo 10 e vai dizer: e faze que do mal não seja eu afligido. Isso muito antes de ser concebida a oração do Pai Nosso, que é que todos nós conhecemos, que na última parte ela diz: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Então, Jabes, eu diria que é uma das orações mais lindas que tem na Bíblia, e uma das mais completas, porque você vê, ele pede para ser abençoado, para que Deus amplie os seus horizontes, ou seja, tire ele do lugar de onde ele está, para que ele possa cumprir a obra. Ele pede que a mão do Senhor esteja sobre ele, para que nenhum mal venha afligi-lo, porque qualquer mal que possa querer afligir aqueles que são escolhidos do Senhor, a mão do Senhor estará sobre sua cabeça. E por fim ele pede que não seja afligido pelo mal. Portanto, eu digo a você, não se acostume a ser aquele que sofre, ou aquele que traz o sofrimento, independente de qual seja a sua identidade, aquilo que acontece com você. Mas você precisa se levantar e precisa com orgulho dizer que você sim é abençoado pelo Senhor e que acima da sua cabeça está a mão de Deus, a mão que abençoa. No Salmo 119 vai nos dizer que Ele é o nosso escudo, é a nossa fortaleza e que nenhum mal nós devemos temer. Portanto, que nós possamos fazer a oração de Jabes e que nós possamos pedir a Deus que todas as bênçãos que Ele tem para a nossa vida, que nós possamos pedir a Ele. Que nós possamos pedir que Ele nos abençoe muitíssimo, que Ele alargue os nossos horizontes, que a mão dEle seja sobre a nossa cabeça
e que de maneira nenhuma nós venhamos a ser afligidos pelo mal. Amém? Essas são as palavras que eu queria trazer hoje.